Seja sempre bem-vinda. Você está no canal Sala de Costura do Divino Ofício Atelier e eu sou Clarice Fernandes. Hoje nós vamos confeccionar um lindo pano de copa. Um presente simples, mas muito bem aceito por toda dona de casa. Todo mundo tem um paninho de copa na sua casa, no seu apartamento, seja casado, solteiro. E é um trabalho bem simples, com pouco material e de rápida confecção. Essa peça aqui, ele tem um barradinho decorado e tem um acabamento na outra ponta também. Então tá tudo bem explicadinho. Eu espero você lá na nossa aula. O link para participar do nosso grupo no Facebook está aqui embaixo na descrição, assim como os links do Instagram e da nossa página no Facebook também. Vai ser um prazer receber sua visita. Então vamos começar. O material que a gente vai precisar: duas faixinhas de 55 por 5, duas faixinhas de 55 por 5, uma das faixinhas eu fui ao ferro e passei ao meio, só passei aqui dobradinho ao meio. Uma faixinha de 55 por 10, o tecido da sua escolha, eu escolhi esse aqui que é uma coleção e eles vão combinar entre si. Cianinha, eu escolhi a mais larga, também 55 centímetros. E um pano de copa, esse aqui é da Santa Margarida, eu gosto bastante. Ele tem aqui 51 centímetros, já feito a bainha, eu compro assim. Ele tem 51 centímetros por 79. Então eu meço cada pano que eu pego desse, porque às vezes eles têm uma diferencinha aí de tamanho, tá? Mas não varia, não tem uma grande variação não. Você consegue pegar o pano sempre do mesmo, na maioria das vezes no mesmo tamanho. Mas ontem eu peguei um que tinha 50, esse tem 51. E faz diferença, gente, na hora do seu corte. Então, ele tem 51, eu cortei as faixinhas sobrando 2 centímetros para cada lado, pra gente ter uma sobra de acabamento. Por isso que tá com 55. Eu vou ter essa sobra de acabamento aqui, certo? Paninho sempre bem passadinho, tá, gente? Todos os tecidos que vocês usarem sempre bem passados, tá bom? Então, máquina de costura, linha que combine com a cor do seu tecido. Se você não tem uma linha que combine exatamente com o tom de cor do seu tecido, use uma linha cinza. O cinza é coringa ou cru. São duas cores coringas que você consegue usar no colorido e ela não fica tão vibrante, tão contrastante, a não ser num preto, num azul marinho. Mas nesses coloridos mais claros, o cinza ou o cru, tá bom? Se você não achar, porque a gente também não vai ter a cartela de todas as cores. Mas, por exemplo, aqui um cru combinaria bem, por causa desse xadrezinho mais claro. Vamos para a máquina. Então, esse detalhe para mostrar para vocês que eu tenho vários tons de azul, mas eles não vão ficar bom no tecido que eu escolhi, que tem o azul e tem um rosa mais apagado. Então, eu decidi por usar esse fio cru, que vai na parte de cima do tecido, e na bobina sempre o branco, que é o que vai aparecer na parte do pano de copa, que o pano de copa é branco, a bobina vai sempre o tecido branco. Eu escolhi esse tecidinho aqui. Então esse tecido, ele tem uma direção, ele tem o que a gente chama de pé e cabeça.
Tem as tigelinhas aqui com alguma coisa dentro, tem o chapéuzinho. Então eu tenho que me certificar que ele vai ficar em pezinho no meu tecido, no meu pano de copa, depois que eu montar. Então aqui na parte que eu considero a cabeça do desenho, eu vou costurar a faixinha dobrada. Então eu só vou colocar essa faixinha aqui dobradinha, a dobra para baixo, junto as 3 bordas, né? A borda que eu dobrei e mais a azul, e vou costurar com pezinho de máquina, juntar todo mundo e vai ficar assim. Bem alinhadinho. Não precisa ter pressa, faz com calma. Linha branca tá embaixo na bobina e aqui na parte de cima, onde passa na agulha, tá a linha cru. Retrocesso no começo e no final. Tá aqui, costuradinho aqui em cima. É um paninho bem simples de ser feito, mas que é um trabalho que rende bem para você presentear agora para o final do ano, para dar só aquele mimo de lembrança. Olha, um agrado que eu fiz, porque a gente não está em tempo de gastar muita coisa. Então é um trabalho rápido que você consegue fazer vários numa tarde, e é uma lembrança, um agrado. Falar que é uma lembrancinha, não diminuindo o valor do trabalho. O valor do trabalho está no fato de ter sido um presente que você fez e você vai entregar para alguém. Você fez pensando em alguém. Então, esse é o sentido da lembrancinha, não é diminuindo o valor do trabalho, jamais. Todo trabalho artesanal, trabalho manual tem um valor imensurável, mas é um agrado que você consegue fazer num tempo curto, gastando pouco, e que com certeza vai agradar quem receber um presente desse, tá bom? Então dá para fazer pro final do ano sem problemas. Bom, nesse aqui, na parte que não tá costurada, vamos marcar o meio. Dobra ao meio e dá um piquezinho, certo? Este aqui, o pano de copa, no avesso do pano, nós vamos marcar o meio. Dando um pique? Não, vamos riscar. Então, eu marquei aqui para vocês verem. Tá uma bagunça a minha mesa, mas é assim mesmo. O pano de copa pelo lado direito tá aqui. Então, o nosso barrado vai ficar aqui, certo? Bem aqui esse barrado. Como que eu quero posicionar ele para o outro lado? Eu simplesmente vou virar. Direito do pano azul com o avesso do pano de copa. Meio com meio. Vou dar uma riscadinha aqui para poder aparecer também. Olha, eu fiz uma marquinha aqui para enxergar o meio. Vou colocar o meio com o meio. O que esse pano tem? Uma orelha aqui,
Dá para você ver aqui um acabamento. Eu não quero esse acabamento aparecendo, então ele vai ser o meu limite de costura. Eu vou alinhar o meu pano mais aqui para baixo, ó, aqui para baixo, vou alinhar ele inteirinho e vou costurar direito do tecido estampado virado pro avesso do meu pano de copa. Tá sobrando 2 centímetros para cada lado para a gente fazer o acabamento. É um pano simples, mas é um trabalho bem bacana para você fazer e vender. Olha, prendi aqui com alfinete para vocês verem que ele tá na linha da orelha. E vou costurar com pezinho de máquina. Não desmanchei bainha, nada. Nesse pano que eu quero uma coisa bem simples. Retrocesso no começo e no final. Costurei. A linha branca, não aparece nada aqui do lado direito. Agora a gente vai no ferro de passar e vai passar bem esse tecidinho aqui para poder virar. Olha, passei, alinhei bem a dobrinha aqui e joguei um pedacinho, esse pedacinho da orelha para frente. Então, eu dobrei aqui e dobrei esse xadrezinho aqui também, jogando a costura pro lado do azul, certo? Então, ele vai ficar assim. Antes de terminar ele, a gente vai fazer as dobras aqui. Então, essa sobrinha que tem aqui no pano, eu dobro pra cá, sempre tentando manter tudo alinhadinho, tá? Passei a dobrinha pra cá, ela sobe e eu já tenho a bainha de acabamento aqui, ó. Aqui a gente dobra chanfradinho pra ficar um acabamento bonitinho aqui dentro. Porque senão ela fica com essa ponta aqui aparecendo e a gente não quer isso. Eu não quero que fique essa ponta aqui. Então, eu dobro ela bonitinho aqui. Procura manter sempre as medidas das dobras pela costura, pelo alinhamento lateral. Aqui, olha, costurinha com costurinha. Então, você vai manter tudo bem organizadinho aqui, para você ter um acabamento bonito. Ó, dobrei aqui, ó, dobra essa ponta assim, para ela ficar lá dentro. Prende com clipes ou alfinete. Tudo dobradinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Mantém aqui a dobra, aqui de baixo. Procura não deixar aparecendo muito o pano de copa pra frente,
e nem virando demais o pano para trás, que ele apareça atrás. Procura deixar bem centralizado. Então, põe alfinete, faz um trabalho caprichadinho que você não vai se arrepender. Coloca alfinetinho, coloca clipezinho, deixa organizado. Lembrando que quando você coloca alfinete, o alfinete tem que estar sempre apontando para a agulha da máquina, porque conforme você está costurando, você tira seu alfinete com segurança, tá bom? Não coloca ele apontando para você, porque na hora que você tira, você vai com a sua mão para a direção da agulha da sua máquina, não é seguro. E você também pode, na hora de você estar ajeitando o seu tecido, se espetar. Olha, gente, um barrado pronto. Vamos começar daqui da ponta de baixo. Então, nós vamos começar aqui, vamos dar a volta e terminar no mesmo ponto que a gente começou. E depois a gente volta só fazendo um acabamento aqui, na parte desse rosadinho. Na verdade, eu não consegui identificar essa cor. Então, aos meus olhos é um rosado. Você pode fazer pezinho de máquina aqui, bem alinhadinho, na parte de baixo. Nessa lateral, eu vou fazer a costura mais aqui na bordinha do tecido, porque se eu fizer pezinho de máquina, o tricoline vai levantar. Conforme usa, lava, passa, ele levanta. Então, eu quero prender ele bem na lateral, uma costurinha bem pequena, bem justinha, como se fosse uma costura de segurança. Com calma, não tenham pressa de fazer, que dá certo. Também, gente, capricha no retrocesso. Caprichar, que eu digo, tenta ir e voltar com a máquina em cima dos mesmos pontos, para não ficar o retrocesso com duas costuras ao contrário, que aí você não travou os seus pontos e também visualmente não fica muito bacana. Ó, tirei meu alfinete aqui. Com segurança, sem levar minha mão. Gente, passa muita moto aqui, muito carro essa hora. Mas eu não tenho como fazer em outro momento. Aqui eu faço o retrocesso no final, mas eu não tiro da máquina. Então, eu vou fazer o retrocesso, volto alguns pontos, a distância que eu quero, que nesse caso vai ser mais justinha, então 2 pontinhos só que eu volto, deixo a agulha abaixada e viro o tecido. Retrocesso, voltei 2 pontinhos. Minha agulha abaixada e eu virei para a direção que eu quero, que agora é a lateral do tecido. Vou fazer novamente o retrocesso. Por isso que eu falo, capricha no retrocesso, ponto em cima de ponto na ida e na volta. Vou costurar só até o limite do azul. Também vou parar bem perto. Olha aqui que eu tô falando.
Eu dei o retrocesso daqui para lá, voltei 2 pontinhos, agulha abaixada e eu dei o retrocesso para outra ponta. Então, eu não precisei tirar da máquina. E agora eu vou costurar até aqui esse limite do meu azul. Olha. Não sei se dá para ver certinho. Mas é isso que eu estou fazendo. Isso aqui, gente, para quem tiver curiosidade, é uma gambiarra que eu fiz para ter um cortador aqui na máquina reta industrial. É aquele anelzinho cortador, eu furei e prendi aqui no parafusinho lateral e tá aí, feliz da vida, funcionando muito bem. Então, vamos continuar. Dá a impressão de que tem uma luz aqui acesa, mas é só o sol, tá? Tá tudo apagado aqui. Olha, minha luz é essa aqui. Aqui é só o reflexo da janela do sol. Privilégios. Olha, virei aqui, vou fazer alinhadinho no limite do meu azul. Retrocesso no comecinho. E vamos que vamos. Retrocesso aqui no final. Volto 2 pontinhos. E agulha baixada, virei. Bem aqui na pontinha, vou descer. Processo aqui embaixo. Olha, os fios estão todos no mesmo lugar. Arremato todo mundo. Minha cadeira tá abaixando. Daqui a pouco eu tô sentada lá no chão e tá aqui. Costurinha, costurinha, costurinha bem. E agora eu vou costurar essa parte aqui. Mesma coisa. Retrocesso aqui e dou a volta. Gente, a minha cadeira resolveu abaixar. Vou na mesma direção que eu costurei aqui a lateral azul, para não ficar feia a minha costura, não ficar com acabamento ruim. Capricho e paciência, gente. É o que pede a costura. Capricho e paciência. Retrocesso, 2 pontinhos e volta na beirada. Aqui eu vou mostrar também de pertinho mais um detalhe. Olha, como que eu faço essa costurinha aqui bem estreitinha. Tá aqui o meu pezinho. O pezinho da industrial é de meio centímetro de distância da agulha para cá. Então, o que que eu faço? Eu deixo essa borda do meu tecido encaixada aqui no meio do meu pezinho. Então, no pezinho, no ladinho direito, que é o de dentro da máquina, eu deixo essa bordinha do tecido aqui encaixada. Eu não deixo essa parte do pezinho, do calcador, a patinha, tem gente que fala meia pata. Eu não deixo essa parte da patinha aqui subir no meu tecido. Então, ele tá sempre alinhado aqui nessa fenda. Isso também dá para ser feito na máquina doméstica.
Você tem uma fenda central, você coloca ele alinhado, ele vai correr sempre ali alinhado. Essa é uma forma de você fazer costura de segurança, costurinha de borda, para materiais que são necessários. Esse aqui, por exemplo, eu preciso porque é um pezinho, uma costura de pezinho de máquina. Aqui eu teria essa distância de tecido, meio centímetro de tecido, solto aqui na borda. Então ele ia abrir, igual uma pétala de flor. E a gente não quer, a gente quer tudo costuradinho assim, bonitinho. Tá bem? Então é isso, ó. Alinhadinho. A fenda do lado direito, encaixadinho na borda do tecido. Espero que eu tenha me explicado de uma forma que vocês entendam e consigam reproduzir. Cheguei no final, retrocesso. 2 pontinhos para trás, agulha abaixada, viro, vou na mesma direção do tecido, da costura azul, do tecido azul, e retrocesso. Mas depois eu mostro tudo bonitinho, certo? Vamos para outra borda do tecido. Faixinha de 55 por 5. Cianinha, eu escolhi essa mais larga, azul claro. Não vai ficar uma Brastemp com esse aqui, mas ela é bonitinha. Eu vou primeiro costurar essa cianinha aqui na borda. Então, você alinha as ondinhas da cianinha com a borda do seu tecido. Pra você. Olha, aqui alinhadinho a borda com a cianinha. E vamos fazer uma costurinha pezinho de máquina. Lembrando que eu tô na reta industrial, a margem de costura dela é de meio centímetro. Você pode diminuir a margem de costura da sua doméstica jogando a sua agulha para a direita. Se não tem esse recurso, você tenta ir se ajustando com o tecido, colocando o tecido mais para dentro, mais para o lado esquerdo da sua máquina, tá bom? Ou então você aumenta o corte de tecido para você usar a medida da sua máquina. Aí você pode aumentar até 1,5 centímetro no máximo. Lembrando que não é uma regra, você pode usar o tamanho que você quiser. Eu faço bainhas que eu corto com 12 centímetros, já fiz bainha com 15 centímetros, porque você sempre tem a diminuição das bordas de costura, então vai diminuindo o tamanho dessa faixa. Então o tamanho, claro que você não pode fazer uma faixa muito grande que você vai perder muita área útil do pano de copa em si, porque você não vai usar a borda de tricoline para limpar uma superfície ou para secar uma louça, mas até uns 15 centímetros eu acredito que é aceitável. E pano de prato que você vai efetivamente usar na sua cozinha, eles têm bordas mais simples, tem barradinho, tem decoração mais simples, deixando mais área útil de pano de sacaria. E pano de copa é aquele pano que você usa mais como decoração. Então você coloca para cobrir um fogão, você coloca para cobrir um bolo que está ali em cima da mesa esfriando, você
coloca para proteger um prato, é mais decorativo do que utilitário. Também não é regra, cada um usa o que quer, mas um pano mais decorado, é claro que você não vai querer que ele se estrague mais rápido no dia a dia. Vai alinhando e vai costurando. Se você se sente mais segura alfinetando ou prendendo, faça isso. A cianinha eu tô prendendo no lado direito do meu tecido, hein? No direito do tecido. Quando eu dobrar na costura, ela vai ficar assim. Então, ferro de passar. Vamos alinhar essa cianinha pra gente já fazer o acabamento. No ferro, passei. E alinhei. Mesma coisa, vou marcar o meio. Piquezinho aqui no meio. E vamos marcar o meio aqui da borda. Também pelo avesso. Meu simpático toquinho de lápis. Direito do tecido com o avesso do pano de copa. Vou alinhar aqui primeiro. Alfineto. Ó, dá aquela dobradinha aqui. A linha aqui para ficar centralizado também, não ficar aparecendo pano de copa para frente, nem ficar muito virado o tricoline para trás. Acerta todo mundo. Costurinha, pezinho de máquina aqui, costurinha estreitinha aqui. Sobra 2 centímetros para cada lado. E costurinha, pezinho de máquina. Sempre alinhando direitinho. Aqui. Retrocesso e retrocesso. Mesma coisa, ferro de passar, dobra e dobra a bordinha aqui pra dentro. Ó, passei, alinhei tudo. Essa dobrinha vai ficar aqui pra baixo junto com o tecido estampado. Antes de dobrar, eu vou abraçar ela com a sobrinha de 2 centímetros e depois eu... É fácil, gente, é muito fácil com tanto de carro que passa aqui. E depois eu vou abaixar aqui, de novo. Todo mundo esticado, eu viro a minha bordinha, a minha sobrinha de 2 centímetros, abaixo ela e tá um acabamento bonitinho aqui. Essa pontinha da cianinha, mesma coisa que a gente fez do outro lado, dobra chanfradinho na hora de costurar.
dobra ela aqui chanfradinha. É mais fácil você alinhar aqui apoiado na mesa, mas se eu apoiar na mesa eu não tenho como mostrar. Certo? Então vamos alinhar. Retrocesso no começo e no final. Parei bem na bordinha, mesmo esqueminha. Tecido alinhado ali na fenda do pezinho da máquina para fazer uma costura bem estreitinha. Retrocesso, volta 2 pontinhos. E vira. Gente, tá pronto o nosso pano de copa. Ferro de passar, sempre bem passadinho, bem alinhadinho, para você entregar ou o seu presente ou vender seu produto. Tá aqui, prontinho, passadinho, e a outra bainha. Poderia ter colocado cianinha aqui embaixo? Poderia, mesmo esquema. Coloco o tecido azul de um lado e a cianinha do outro, mas eu quis fazer desse jeito para não ficar com excesso de informação.